É mais um curso aqui do Conselho Regional de Farmácia, em parceria com o Conselho Federal, né? O nosso projeto de educação continuada. E agora a gente está trazendo esse... E o Instituto Ibras também, que está apoiando o evento, né? A gente está trazendo a professora Valerie, né? Que é uma referência aí na nossa profissão, né? Que os colegas já tinham solicitado a presença dela aqui, e aí a gente conseguiu encaixar essa data, né? E para ministrar sobre esse tema muito atual na nossa sociedade, né? Que é essa parte de saúde mental, que afeta toda a nossa sociedade. A gente está passando por vários episódios aí, e o profissional farmacêutico não pode ficar de fora, né? E tem que estar dentro, sim, desse tema que é tão atual na nossa sociedade, tá bom? Então, agradecer a professora pela disponibilidade, agradecer a doutora Lenira pela parceria do Conselho Federal, o professor Jairo também, conselheiro suplente, e também agradecer a disponibilidade de vocês de estar aqui, né? A gente sabe da dificuldade que a nossa cidade está passando com relação ao transporte público, né? E esse horário da noite fica bem complicado, principalmente para quem vai voltar de transporte público. E aí eu queria ver com vocês até que horas a gente poderia ir com a aula, né? Porque aqui na faculdade os professores estão encerrando a aula às 9 horas. A gente poderia estender até às 9h30, ou tem alguém que teria essa limitação com relação ao transporte? Pode ser então até às 9h30, até para ficar com um tempo um pouco mais extenso, para a professora poder ministrar a aula mais tranquila. Tá bom, pessoal? Então ela vai começar agora de 7h30 e dar um intervalozinho rápido e depois a gente retorna. Vou passar aqui a palavra à doutora Lenira, só para ela dar uma palavrinha rápida. É que a professora estava sugerindo aqui. Foi isso. É um gato que está Boa noite, pessoal. Obrigada por terem vindo. A gente realmente fica tão preocupado quando a gente faz alguma coisa à noite, porque mesmo sem graças a Deus passou o tumulto, né? Mas assim, a gente tem preocupação com esse horário, e principalmente essa questão do transporte. Mas a professora estava falando aqui que o curso de especialização que poderia ser aproveitado, vamos dizer, a gente está pensando o seguinte: quem está inscrito no Prescrever, que termina agora 12 e 13 de maio, aí nós estamos pensando em emendar, vamos dizer, com um cuidado farmacêutico que está reformulado, né? Atualizado, e está muito bom o programa. E o modo de saúde mental é um modo bem consistente. Ela até falou que quem está fazendo a pós-graduação poderia, de repente, a gente tentar ter essa dispensa, né, lá na pós-graduação desse módulo, tá? Mas isso a gente conversa depois. De qualquer forma, eu não quero estender, porque vocês vieram aqui para assistir a professora. Não nós, nos nossos estudos. Quer falar alguma coisa, Jair? Não, só... Então pronto. Então, desejar a Valerie no meu aniversário. Aí tá vendo? Ele tá querendo que a gente cante parabéns pra ele. Espero que isso traga um pouco de juízo para minha cabeça. Eu peguei os salgadinhos dali, ele viu? pegou carona com o Ibra. Salgadinho Muito obrigado, professora. Então, pronto, vamos passar a palavra para a professora, que veio com esse objetivo. no lugar da aula, viu? Parabéns, viu? E mais Amanhã uma eu já vez, vou pro STTU daqui para pegar minha carteirinha De idoso. Não, e É aproveitar também, novidade. professora, para dizer que todas as vezes que a gente encontrar os colegas, que a gente vai ter o congresso de Ciências Farmacêuticas de 26 a 28 de outubro no Praia Mar, tá? Então a gente quer contar com a presença de todos vocês. Espero estar aqui com vocês também, se Deus quiser. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Então tá bom, prazer estar aqui em Natal, cidade vizinha. Vocês sabem, esse meu sotaque não esconde, eu sou paranaense, mas eu sempre brinco que o Sul não é meu país, tá? Meu coração é paraibano. Eu já estou adotada na Paraíba, sou professora da Universidade Federal da Paraíba. Já fazem 5 anos que estou lá
E desde então eu venho trabalhando já há mais de 10 anos só com consulta farmacêutica, com essa parte mais clínica. Hoje eu coordeno o ambulatório de cuidado farmacêutico lá da UFPB, na farmácia escola, e o nosso forte é cuidado direcionado aí à saúde mental. A gente tem um cuidado, a gente tem um ambulatório que é interprofissional, então a gente tem o atendimento do farmacêutico integrado, o farmacêutico é quem coordena o cuidado, mas a gente tem atendimento com psicólogo, se necessário, a gente encaminha, a gente tem atendimento, se necessário, junto com o médico, e depois o farmacêutico continua o processo de acompanhamento. Então a gente tem hoje um serviço que é referência nisso, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E saúde mental, gente, é uma coisa que a gente não tem como. Antigamente tem muita gente que fala assim: ah, eu não quero saber de saúde mental, não quero conversar sobre isso, ou não é uma área que eu quero trabalhar. Gente, a gente tem opção de trabalhar ou não com saúde mental? Gente, tem jeito não. Pós-pandemia, vocês perceberam que tá todo mundo adoecido? A quantidade de pessoas que aumentou na farmácia utilizando medicamentos psicoativos. E aí, gente, a gente tem um BO imenso, qualquer lugar que vocês estejam atuando. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma classe de medicamentos e de tratamento que, diferente de outras condições, geralmente o tratamento primeiro vem quem? As reações adversas. Aqui, por exemplo, o tratamento da depressão, o tratamento da ansiedade. No início do tratamento, ao invés da pessoa melhorar, ela piora. Piora a ansiedade, ela tem tremor, ela tem dor de cabeça, ela tem náusea, ela fica angustiada. E por isso a gente tem taxas de abandono ao tratamento que são altas por falta de orientação adequada aos nossos pacientes aí. Isso em qualquer ambiente que vocês tiverem. Além disso, a gente está falando de condições que têm uma alta morbimortalidade. Hoje mesmo vi uma notícia triste, nem é da UFPB, mas era da Universidade Federal de Sergipe, e a gente controla mal isso, mas de uma aluna que tinha tirado a própria vida, então de um caso de suicídio. Cada vez a gente tem visto que isso está mais comum, a gente não divulga, a gente não tem uma divulgação das estatísticas de suicídio, até porque suicídio é uma coisa que a gente não entende muito bem, é meio doido. Sabe essa coisa da violência nas escolas? Que tipo aparece, aí de repente aparece outro, aí de repente a gente está todo mundo com medo de acontecer alguma coisa nas escolas. É mais ou menos isso que acontece com o suicídio. O suicídio ele é muito mal abordado pela mídia. E aí pode ser, pensem comigo, por isso a gente precisa trabalhar de uma maneira bem adequada. Pode ser que a pessoa leia e isso gere empatia. Por exemplo, lê uma notícia: pai de família perdeu emprego e esposa na pandemia. Gente, quanta gente perdeu emprego na pandemia? Quanta gente perdeu um familiar? Quanta gente está passando por um processo de adoecimento mental? Quando a pessoa se depara, por exemplo, com uma notícia desse jeito, ela sente o quê? Ela fala: meu Deus, talvez eu não tenha mais perspectiva mesmo, talvez não tenha outra alternativa. Lembrem-se que quando a gente fala sobre, por exemplo, suicídio, a gente está falando de pessoas que querem acabar com a dor, tá? Não é que elas querem tirar a vida. A maioria, mais de 95% dos casos, está ligado a transtornos mentais que não estão adequadamente tratados e acompanhados, tá bom? Então, primeira mensagem do dia. Não existe, não quero trabalhar com saúde mental, beleza? A gente tem uma coorte, que é um estudo de acompanhamento que está acontecendo no Brasil, que é a coorte lá, que é o ELSA, tá? E ele mostrou que a gente tem uma taxa no Brasil em torno de 30% das pessoas têm algum transtorno mental. Vocês sabiam que isso é mais do que as pessoas que têm, por exemplo, diabetes? Então, não existe mais a possibilidade. A gente precisa começar a entender, desestigmatizar os transtornos mentais, e a gente precisa começar a entender que estamos falando de doenças sérias, com alta morbidade, ou seja, porque a pessoa perde a capacidade de trabalhar, perde a vontade, ela não quer estar nos ambientes sociais, afeta a capacidade laboral.
para além de tudo, e também tem uma mortalidade associada aí, que ataxa o risco de suicídio. Por exemplo, dentro da depressão é em torno de 15%, tá bom? Então a gente tem taxas aí relativamente altas e que tem a ver aí com toda a sociedade. Primeira coisa, gente, todo mundo está preocupado em manter a saúde física, não é isso? A gente sempre fala, se alimente bem, faça exercícios, né? Todo mundo vai na academia e posta, tá pago hoje, faz pose na academia, se não postar, na verdade não ganha massa, não é desse jeito? Mas vocês já viram alguém falando que a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental? Sinto em informar todos vocês, mesmo que vocês comam excelentemente bem, mesmo que vocês tenham uma rotina de exercício físico excelente, eu garanto que se vocês não estiverem bem da saúde mental, vocês vão ter um infarto, vocês vão ter outras doenças associadas. Para além disso, acaba que a gente precisa entender que a saúde mental ela está envolvida também na saúde física, tá bom? E o que é saúde mental? Que danado é isso de saúde mental? A saúde mental, a gente entende ela dentro da definição grande de saúde da Organização Mundial da Saúde, e a gente entende que seria, por exemplo, para dizer que vocês estão com a saúde mental em dia, a pessoa consegue desempenhar suas funções para a sociedade de maneira adequada, ela consegue lidar com as situações do dia a dia, com as adversidades da vida. Tipo, problema na vida todo mundo tem, não é isso? Mas a pessoa consegue se reerguer, reagir de uma maneira adequada a esses problemas da vida. Para além disso, ela consegue manter sua capacidade laboral, social e familiar, certo? Então, se eu começo a ter, durante o processo de adoecimento, geralmente a gente começa a ter um comprometimento inicial ali da esfera social. Então, a pessoa que antes gostava de sair, que gostava de estar com os amigos, que gostava, né? Uma vez por semana eu sempre estava com os meus amigos, a gente se reunia na casa de alguém e a pessoa deixa de fazer isso aos pouquinhos. Gente, nunca é do nada. O processo de adoecimento, ele geralmente vem e a pessoa está tentando, ela vai se esforçando imensamente para que isso não transpareça para as outras pessoas, tá bom? Mas percebam que se eu tenho alteração importante na minha qualidade de vida, eu considero que eu tenho um transtorno mental, certo? Vou dar um exemplo, né? Ninguém gosta de falar muito de transtorno mental. E eu, quando eu estou dando aula, depois eu vou vir dar aula para vocês aqui, no Cuidado, provavelmente, vocês vão ver que eu sou caso clínico de tudo. Eu tenho tudo, basicamente. No Prescrever eu sempre pergunto, gente, vocês têm? Quem tem aqui tal coisa? Eu tenho tudo. E tenho transtorno de ansiedade, sou tratada e tenho transtorno de ansiedade de início precoce. E quando que eu percebi que o meu transtorno de ansiedade afeta a minha vida e afeta de maneira significativa? Eu tomo medicamento, eu faço terapia semanalmente. Por quê? Porque eu comecei a ter falta de ar, tremor, sudorese, eu estava sempre estressada, preocupada, achando que algo ruim ia acontecer. Isso começou a acontecer de uma maneira frequente. Por exemplo, a ansiedade, ela é um sentimento normal. Por exemplo, amanhã eu tenho que pegar um resultado de um exame importante. É normal que eu fique ansioso. É esperado que isso aconteça. A ansiedade é para proteger a gente. Mas se isso começa a acontecer sem motivo, de uma maneira que começa a me limitar, eu preciso entender que eu estou falando de um transtorno, certo? Então, tudo que você começou a sentir, ou que o paciente começou a sentir, que começa a afetar a qualidade de vida, o paciente começa a ter sintomas físicos inexplicáveis. Dona Maria que chega todo dia na farmácia para comprar uma vitamina, porque Dona Maria não está dormindo bem, está indisposta. Nossa Senhora, parece que não tem ânimo para nada. Gente, será que é anemia? Provavelmente não, tá bom? Converse com a Dona Maria, porque a Dona Maria pode estar com algum problema. A gente vai ver que a gente tem escala específica para rastreio, que hoje a gente tem escala boa. Para rastreio aí, por exemplo, de depressão, de ansiedade,
Então, para esses pacientes, a Dona Maria que chega lá todo dia com uma dor diferente, vai no médico, vai no outro, não descobre nada, mas eu tô com dor. Tô com dor nas costas, tô com dor no corpo, tô com dor em tudo quanto é lugar. Alguma coisa está acontecendo comigo. A pessoa tem taquicardia, falta de ar. Quantas e quantas vezes eu já fui para o hospital achando que eu estava tendo um infarto, achando que eu estava tendo um acidente vascular encefálico, achando que eu estava tendo alguma coisa. Para mim, as coisas são sempre gravíssimas, tá? Um dia depois, na aula de saúde mental, eu conto para vocês alguns casos aí. Pois bem, então, ó, transtorno mental, vamos entender. Quando que a gente considera um processo de adoecimento? Quando eu tenho as esferas, diferentes esferas da vida da pessoa, começam a ser progressivamente afetadas e isso acaba tendo impacto na qualidade de vida da pessoa. Pois bem, e aí tem sempre uma dúvida que todo mundo pergunta, que é o seguinte, que é: Ana saiu do interior do Rio Grande do Norte, tá bom? De uma cidade bem pequenininha, veio morar na capital, passou por várias privações, várias, dificuldade financeira, aquele perrengue danado para conseguir se formar, teve vários problemas na vida, uma infância muito difícil, teve muitas coisas na vida e a Ana nunca precisou tomar nenhum medicamento. Pois bem, aí você conhece outra pessoa, a Maria. Maria teve uma vida tranquila, não teve problema na infância, também não passou por problemas financeiros, teve uma vida, digamos, um pouco menos, né, cheia de problemas, digamos assim. Só que ela tinha um relacionamento, e esse relacionamento era muito importante para ela, um relacionamento longo, e quando ela terminou esse relacionamento, deprimiu. E a gente olha e fala assim, meu Deus, mas essa pessoa tem tudo. Pelo amor de Deus, sempre teve tudo, nunca passou uma necessidade na vida, nunca soube o que é precisar, sei lá, ficar horas lá na fila do RU, ou nunca soube o que é precisar contar as nicas para comer o lanche da tarde, e a pessoa tá aí deprimida, isso é doença né? Meu Deus do céu, isso é invenção. Será que é assim, gente? Primeira coisa, a gente não compara as dores das pessoas. Porque nós somos seres únicos aqui na saúde mental, isso realmente é verdade. Primeira coisa, sua história e a sua saúde mental depende de uma coisa que é importante, uma delas, né? Aqui na saúde mental, a genética é bem importante. O que isso significa? Se na tua família tem muitos casos de depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, TDAH, tá? E assim por diante, você tem maior risco de ter um transtorno mental. Isso é ponto pacífico, certo? Para alguns transtornos, como por exemplo, a depressão e a ansiedade, os fatores ambientais, eles são mais importantes do que os fatores genéticos. Mas, pois bem, o que significa? Isso significa que você já tem um fator de risco, certo? E aí veio uma coisa totalmente inesperada na tua vida. Por quê? Porque você projetou a sua vida, por exemplo, no caso da Maria, ela projetou a vida junto com a outra pessoa. E veio, por exemplo, uma separação, um luto, certo? Porque é um luto, gente. É um luto da vida que a pessoa tinha e da nova vida que a pessoa tem que seguir dali para frente. Pois bem, isso pode ser o que faltava, por exemplo, para o processo de adoecimento mental dessa pessoa. Então, ó, genética influencia, adversidades da vida influencia. Para além disso, uma infância difícil, cada vez mais a gente sabe que influencia, tá? Por quê? Porque a gente tem que situações de estresse na infância estão associados a um aumento de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, ou é o hormônio também da disposição, do nosso ciclo circadiano. Então, por isso que 9, 10 da manhã a gente está mais disposto e à noite a gente já está capenga, não é isso? Por conta do cortisol. Mas se eu passo por uma situação de medo ou estresse, a gente fica mais atento, a gente fica mais ágil, a gente fica mais forte. A criança que passa isso de maneira recorrente, situações de estresse e de medo, ela tem atrofia de uma região do cérebro, o hipocampo, e o hipocampo é muito importante para as nossas emoções. Então, uma criança, em especial na primeira infância, que passa por situações de estresse recorrentes, provavelmente
ali entre infância, adolescência ou até mesmo na idade adulta, ela provavelmente vai ter, ou ela está muito predisposta a ter um transtorno mental, tá bom? Então eu tenho que entender que, além disso, veja só, em um ano você perdeu o emprego, perdeu o marido e além disso perdeu uma pessoa importante na sua vida. Pois bem, o nosso cérebro, ele é muito, a gente diria, ele tem uma capacidade muito plástica. Isso significa que, mesmo que eu me abale com situações e com adversidades na vida, eu tenho essa capacidade de reagir, certo? Eu tenho isso. Só que, se eu já tenho uma predisposição genética, lembra que eu falei para vocês que vai contar, passinho a mais aqui na frente. Eu já passei por situações difíceis. Para além disso, eu tive esse mundo de coisa nesse último ano. Aqui começamos a falar de condições que são multifatoriais e que pode sim levar a um processo de adoecimento aí importante. Tá? O que isso significa? A gente sempre diz, vou dar um exemplo fazer uma analogia que todo mundo entende. Quando alguém fala que tem diabetes, a gente entende bem rapidinho. Eita, o pâncreas da pessoa não está muito legal, não é isso? Ou ele não produz insulina em quantidade suficiente, ou ele tem resistência à insulina. Mas de um jeito ou de outro, o pâncreas não está muito bom. Quando a gente fala a pessoa que está com depressão, por que a gente olha e fala? É frescura? É falta de Deus? É falta de ter o que fazer? Gente, vocês sabiam que em torno de... A gente tem estudo já de 15 mil, na verdade, 15 mil anos antes de Cristo, a gente já tinha vestígios históricos, a gente já começa a ver sobre adoecimento das pessoas. 1500 antes de Cristo, ou seja, não é de hoje que a gente tem os transtornos mentais. Ao longo do tempo, a gente foi abordando de maneira diferente, certo? Mas por muitos anos, sim, a gente achava que tinha alguma coisa a ver com a espiritualidade. O que mudou? O que mudou é que, nos últimos 20 a 30 anos, a gente cresceu muito na saúde mental. Os estudos foram muito melhores e os estudos são mais robustos. E eles mostraram pra gente, inclusive jogaram por terra várias coisas. E mostraram pra gente que os transtornos mentais, eles realmente estão ligados ao adoecimento do cérebro. Então isso é verdade, que antes a gente já falava, alguma coisa está errada comigo, alguma coisa não está bem. E a gente ficava, será que é falta de neurotransmissor? Na verdade a gente descobriu que isso na verdade não é a base hoje para a gente explicar os transtornos mentais. Que pode acontecer e pode não acontecer. Que a base é o cérebro que parece que ele não funciona, em especial regiões muito envolvidas nas nossas emoções, na nossa cognição, como por exemplo, a gente tem amígdala cerebral, córtex pré-frontal, algumas regiões muito específicas do nosso cérebro que parece que nos transtornos mentais elas não se comunicam como deveriam, ou eu tenho uma hipofunção de regiões específicas do meu cérebro. Pois bem, então eu consigo entender que estamos falando de processo de adoecimento. Isso é uma tirinha que é pra gente começar a entender que, veja, e se a gente tratasse as outras doenças como a gente faz com a depressão, certo? Primeira coisa, tem uma pessoa ali que tá ali com uma infecção, tá? E ela tá na cama. Eu sei que você tá aí com uma infecção, mas né, você podia fazer um esforço. Gente, você tá terrível ali com febre, lascado na cama, com aquela sensação de morte iminente. Pois bem, quando a pessoa está em um processo de infecção, a gente entende, não, tem que ficar de repouso, essa pessoa ela não consegue reagir. Só que quando a pessoa está deprimida, a gente não entende. E a gente, inclusive, faz isso com os nossos familiares. A gente diz, bicho, levanta, faz alguma coisa. Essa pessoa ela não tem essa reação, ela não consegue fazer isso, gente. Por quê? Porque o cérebro dela está doente. Pois bem, assim outras situações, ó, pessoa machucou importante lá, fez um corte importante ali no braço. Eu sei, né,
Que tal se você que pode estar doendo? Mas é só você esquecer disso. E se você pensasse em outras coisas? Outra situação. A pessoa está machucada ali, fez um machucado aqui na barriga. Você nem está tentando. Parece que você não está tentando, você não está se esforçando. A pessoa está lá com uma virose. Você já tentou não ter uma virose? Ou a pessoa está aplicando ali insulina. Eu acho que não precisa. Essa coisa de ficar tomando medicamento todo dia, acho que é tudo besteira, entendeu? Que não precisa disso. Por que para o paciente que utiliza insulina a gente aceita isso também? Por que para o paciente que tem um transtorno mental, ou para a gente, quando nós estamos adoecidos, e profissional de saúde, ou trem ruim que é o profissional de saúde, que é terrível para tomar medicamento, ainda mais quando a gente está falando dos transtornos mentais, a gente tem um absurdo de preconceito de dizer, pelo amor de Deus, eu não vou ficar tomando isso que eu vou viciar, vou ficar dependente disso pro resto da minha vida. Gente, primeiro que antidepressivo nem causa tolerância e dependência. E segundo, que se você tem limitação importante na tua vida, a melhor coisa que a gente tem que fazer, a gente já tem medicamento para reduzir isso, para restabelecer as suas funções. Por exemplo, eu tenho transtorno de ansiedade, já contei para vocês, comecei a contar meus pecados. Eu já trato há muitos anos e todas as vezes que eu tentei tirar o medicamento completamente, eu voltei a ter sintoma importante. E eu faço terapia, gente. Não me julguem não, olhando assim, professora, cria vergonha na sua cara, vai fazer medida não farmacológica. Eu faço terapia uma vez por semana, eu faço exercício físico, eu tento fazer meditação, mas não adianta. Pra mim, não tem como. Toda vez que eu tento desmamar, que tentei desmamar de uma maneira ali adequada, ainda assim eu tive sintoma importante e limitante. Então eu preciso entender que assim como outras partes da gente, assim como outros órgãos adoecem, o meu cérebro também adoece. Eu olho essas coisas e falo assim, meu Deus, se tudo fosse tão fácil desse jeito, que é assim, depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Besteira, tudo besteira. Por quê? Depressão e ansiedade são doenças. Tem nada de passado, tem nada de futuro. Porque quando a gente resume dessa maneira, não parece que é uma coisa que tem a ver com o querer? E quem ia querer? Você quer ser ansioso, se você é ansioso? De jeito nenhum. Eu com certeza preferiria não ser ansiosa. Você quis ter depressão quando você passou por um episódio depressivo? Eu garanto que todo mundo que já passou por um episódio depressivo vai dizer, Deus me livre e guarde, eu não quero passar por aquilo nunca mais na minha vida. Quem já teve uma crise de pânico e pensa, meu Deus do céu, nunca mais eu quero ter aquilo na minha vida, pelo amor de Deus. A sensação é terrível. Então, entenda que não tem a ver com querer. A gente precisa parar de tentar simplificar algumas coisas como se fosse aquele mecanismo do interruptor, liga, desliga. A pessoa quer e ela vai melhorar. Ela quer e ela não vai ter um transtorno. Ou ela, só para de pensar no teu passado. Bicho, e tem como? Para de pensar nas coisas que aconteceram. Não funciona dessa maneira. Pois bem, quando a gente fala de fisiopatologia, a gente tem várias coisas e eu vou focar aqui, só para a gente dar uma pincelada, eu vou focar hoje na depressão, certo? Quando a gente fala na depressão, eu garanto que quando vocês estudaram a depressão, vocês viram alguma coisa do tipo. Depressão tem a ver com os nossos neurotransmissores, que parece que não estão em quantidade suficiente ali na fenda sináptica, especialmente a serotonina. Não foi isso que vocês aprenderam? É mentira. É mentira. Teve uma revisão sistemática recente que mostrou, uma revisão sistemática boa, que mostrou que, na verdade, eu não tenho subsídio hoje para dizer que a depressão é falta de neurotransmissor. Uau! Professor, então quer dizer que os antidepressivos que a gente usa não funciona para nada? É verdade, funciona, tá? Não. Então, uma coisa não influencia na outra. Por quê? Porque a gente descobriu que os antidepressivos têm outras funções para além de aumentar neurotransmissores. O mecanismo de ação realmente deles é ali nos neurotransmissores, mas a gente descobriu que o antidepressivo tem um potencial de fazer neuromodulação. O que isso significa? Lembra aquelas regiões que eu disse para vocês do cérebro que não estão funcionando como deveriam?
parece que os antidepressivos, se a pessoa utiliza por 90 a 120 dias, elas melhoram a comunicação daquelas regiões. É como se o teu cérebro fosse um circuito elétrico, ele não está funcionando como deveria, e você, depois de 3 meses que você está tomando um antidepressivo, as regiões do teu cérebro melhoram em função, tá bom? Ou seja, eu descobri que não tem a ver só com aumento de neurotransmissores. O que eu entendo hoje sobre o neurotransmissor? Que é um achado. Parece que não é causa, parece que é um achado. Que pode ser que o paciente deprimido, sim, tenha, na verdade, uma redução ali de neurotransmissores excitatórios, mas parece que os neurotransmissores inibitórios também são importantes aí para a etiologia da depressão. Querem um exemplo? Gente, a gente acabou de descobrir uma droga antiga, que a gente descobriu que é genial para a depressão, que é a esquetamina. Ou seja, que é a antiga ketamina, que a gente usa como no hospital para sedonalgesia há mil anos. É o mesmo medicamento, só que é o isômero S, inclusive, que a gente já usa no hospital, o isômero S. E a gente descobriu que as pessoas que usam, saem lá, por exemplo, de uma infusão de ketamina, elas saem felizes. É uma coisa maluca, gente. Se vocês verem alguém com esquetamina, o efeito da esquetamina é assim: horas, e depois ele dura por dias. O problema do efeito da esquetamina é que a esquetamina tem um efeito curto, mas hoje a gente tem esquetamina, inclusive como protocolo pós-tentativa de suicídio em instituições sérias, por exemplo, em hospitais que colocam, tá, esquetamina a gente tem o Spravato, que é intranasal, R$2.000, ou seja, acesso é uma loucura ao Spravato. Mas em hospital, pós-tentativa de suicídio ou em clínica, a gente pode fazer intravenoso. Por quê? Porque a gente descobriu que o efeito intravenoso é equivalente ao efeito intranasal. A gente nem quer que a pessoa vá para casa fazer Spravato em casa, gente. Por quê? Porque ela pode ter um monte de reação adversa. Sedação, psicose, ela pode ter alterações importantes ali no sentir. Isso tudo pode acontecer durante algumas horas após a aplicação do medicamento. Mas a esquetamina, voltando aqui, pegando, a esquetamina ela age lá, a base da esquetamina é em glutamato, basicamente. Se a gente for ver, que não é um neurotransmissor inibitório, não é excitatório, é um dos principais neurotransmissores ali inibitórios. E a gente sabe que o efeito ali no GABA também parece que é importante para falar aí sobre efeito aí de medicamentos. Outra coisa que a gente descobriu, a gente não trata a depressão só com antidepressivo. Há quanto tempo a gente sabe que, por exemplo, o lítio, pós-tentativa de suicídio, diminui a ideação suicida? Que lítio, por exemplo, se o paciente não responde bem aos antidepressivos, a gente associa lítio. Por quê? Porque lítio potencializa efeito de antidepressivo. Outra coisa que vocês devem ter percebido, que a rodo, a gente diminuiu o consumo de benzodiazepínico, mas aumentou o consumo de quetiapina. Vocês perceberam? Por quê? Porque a gente descobriu que quetiapina é bom, é um hipnótico bacana, a pessoa dorme, não causa tolerância e dependência, e além disso, se a pessoa é deprimida, potencializa o efeito do antidepressivo. Se a pessoa tem ideação ou tentativa de suicídio, ela contém impulso. Então ela é um medicamento que a gente percebeu que hoje ele entra na prática clínica e não é só para pessoa que tem psicose, não. Quetiapina, quando eu chego na dose de 100 miligramas, já tem estudo mostrando que ela é ela tem efeito antidepressivo. Inclusive na depressão bipolar é uma excelente alternativa terapêutica. Excelente alternativa terapêutica. Então a gente percebeu que muita coisa mudou, gente. Ou seja, isso aqui por si só não explica a etiologia, por exemplo, da depressão. A teoria mais aceita para a gente falar da depressão hoje é a teoria das redes neurais. O que significa a teoria das redes neurais? De uma maneira bem simplista, eu tenho regiões no meu cérebro, que é o que eu falei para vocês, que é como se fosse um circuito elétrico. Que essas regiões elas são altamente importantes para as nossas emoções, para a nossa cognição, para a maneira como a gente responde aos problemas do mundo, certo? E essas regiões, parece que elas não estão se comunicando como deveriam. Por isso a gente fala a teoria das redes, certo? É como se um circuito elétrico estivesse com um problema.
Então a gente já entende, a gente tem estudo de imagem já mostrando a função, outros achados que a gente já tem, parece que o cérebro do paciente deprimido, parece que diminui a quantidade, na verdade, de neurônios também. Tem uma coisa muito maluca, o cérebro adoece e o cérebro entra em como se fosse uma hipofunção mesmo, literalmente, no paciente que está deprimido. Então a teoria mais aceita é isso, eu não tenho uma boa comunicação no meu cérebro, ou seja, o meu cérebro está adoecido, tá? E aí faz todo sentido o que eu disse para vocês, ou seja, se o meu cérebro não está bom, eu vou tentar usar um medicamento que vai melhorar o funcionamento do meu cérebro. E a gente descobriu que os antidepressivos, mesmo, né, que a gente não explique a depressão só por alteração de serotonina, mas que os antidepressivos que a gente tem no mercado, ou seja, inibidores de recaptação de serotonina, inibidor de recaptação de serotonina ou noradrenalina, atípico, moduladores de serotonina, todos eles, a maioria deles agem ali em neurotransmissores, o que muda são os neurotransmissores, certo? Que eles funcionam sim para o tratamento da depressão, certo? Por quê? Justamente por conta desse efeito de neuromodulação, certo? Depressão é uma doença, um episódio depressivo é curável. Por que a gente fala que é curável? Em torno de 60% das pessoas vão ter remissão completa dos sinais e sintomas. Isso significa, gente, que você chegou lá no fundo do poço. Se você optar pelo tratamento, você está em um quadro moderadamente grave ou grave e optar por um tratamento, em torno mais ou menos de um mês você vai começar a perceber efeito. Em 3 meses, se a gente acertar no antidepressivo logo de cara, você vai estar bom. Depois é tratamento de manutenção. A gente tem que manter o antidepressivo de 6 a 13 meses para evitar recorrência. Sinto em dizer, mas se você já passou por um episódio depressivo, a maioria das pessoas vão passar por 4 durante a vida. Porque é uma doença curável, mas altamente recorrente. Isso significa, professor, pelo amor de Deus, eu não quero voltar para o fundo do poço, não me dê essa informação. Já estou aqui deprimido, não faça isso comigo, acabou com a minha-noite. Calma, por que não é um problema? Quando a gente passa a primeira vez por um episódio depressivo, é tudo muito difícil. E é difícil para a gente aceitar. Quando a gente passa por um segundo episódio depressivo, nos primeiros sinais e sintomas, você já se observa e fala, alguma coisa está errada comigo. Estou mais quieta que o normal, eu sou falante, não estou gostando muito de pessoas, eu geralmente gosto de pessoas, eu não estou querendo sair de casa, só saio para o trabalho. Você começa a perceber uma mudança e você consegue perceber isso antes e procurar ajuda antes. Pois bem, então você não precisa chegar no fundo do poço inúmeras vezes, tá bom? Como é que a gente faz para rastrear sinais e sintomas de depressão? Lembra que eu falei que existe hoje instrumento para fazer isso? E para quais pessoas, por exemplo, a gente despertaria aí um alerta para a gente? Eita, vamos aplicar aí um instrumento, vamos tentar fazer alguma coisa para ver, né, se essa pessoa está com sinal e sintoma de depressão. Será que ela não teria que procurar ajuda? Então, para quais pacientes? Por exemplo, insônia, aquela insônia crônica. Para além disso, teve mudança de vida recente ou muito estressante, a pessoa tem fadiga, indisposição, é aquela pessoa que cada dia chega com uma queixa diferente na farmácia, ou que chega no serviço de saúde com uma queixa diferente, sempre acha que a saúde está ruim, sempre acha que alguma coisa não está bem. Tem, por exemplo, dor crônica. E aí fibromialgia é um indicativo, porque fibromialgia tem relação direta aqui com transtorno mental, viu? Com depressão e com ansiedade. Então, atenção. Para além disso, a pessoa tem sintoma físico e ela já foi em um monte de médico e não descobre nada. Falou assim, nossa, mas eu já fui em um monte de médico, alguma coisa está muito errada comigo. Porque eu tô sentindo, e a pessoa está sentindo de verdade, gente. Por quê? Porque o cérebro adoeceu. E aí, a gente tem questionário para fazer isso. Agora eu preciso de vocês. Bora pegar todo mundo, cada um caneta e papel, por favor. Esse é um questionário que vocês vão usar para rastrear na farmácia de vocês, aonde vocês estiverem, seja ela uma farmácia comercial, seja uma farmácia pública, seja no consultório, vocês vão utilizar para rastreamento e para acompanhamento dos sinais e sintomas de depressão. Essa escala é padronizada.
É a melhor escala que a gente tem hoje. Ela se chama PHQ-9, certo? PHQ-9 porque ela tem 9 questões. E eu vou ensinar como é que vocês vão fazer. Ela é um questionário que geralmente ele pode ser auto-aplicado. Se o paciente é letrado, você dá para o paciente, explica como ele é e o paciente mesmo lê e marca. E no final você só soma. Nós, por exemplo, lá no ambulatório, a gente, antes do paciente começar o atendimento, antes dele ter a consulta farmacêutica, que ele tem uma primeira consulta farmacêutica com uma das farmacêuticas lá do ambulatório, por exemplo, vocês querem ser atendidos lá no meu ambulatório. E a gente atende, viu, gente? A gente atende porque é por tele. Então, a gente, se alguém precisar depois, vou deixar os contatos aí. A gente tem uma agenda que é difícil, mas a gente atende. Tem acompanhamento, enfim, é gratuito. Se alguém quiser também ir lá estagiar, é aqui do lado. Em João Pessoa, 2 horinhas. Aproveitem um tempo que vocês estiverem de férias. Conversem comigo. A gente sempre aceita visita, acompanhamento, pessoas para ficarem lá com a gente. Beleza? Então, ó, primeira coisa. A gente vai falar, vai fazer algumas perguntas. O quanto você sentiu disso, e eu quero que vocês marquem, considerando os últimos 15 dias, e se você sentiu isso nenhuma vez, vocês vão marcar 0. Se você sentiu vários dias, vão marcar 1. Se você sentiu mais da metade dos dias, vão marcar 2. Se foi quase todos os dias, vocês vão marcar 3. Ou seja, escala Likert, vocês vão marcar de 0 até 3, conforme aumento da frequência que você teve isso aqui que eu vou ler para vocês, certo? Primeira questão, marquem aí no celular ou no papel de vocês. Primeiro, nos últimos 15 dias, sentiu pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas? Desde 0 para nenhuma vez, até 3 para quase todos os dias. Podem fazer, eu não vou perguntar o de ninguém, tá? Prometo. 2. Se sentiu para baixo, meio deprimido, sem perspectiva? 3. Teve dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormiu mais do que de costume? Mudou alguma coisa no padrão de sono de vocês? 4. Se sentiu cansado ou com pouca energia? 5. Falta de apetite ou tá comendo demais? Mais que o normal, tá? Desde 0 até 3. 6. Se sentiu mal consigo mesmo. Achou que você é um fracasso, que você decepcionou a si mesmo ou a sua família. Desde 0 até 3. 7. Dificuldade para se concentrar nas coisas. Como, por exemplo, ver TV, ler o jornal, ler um livro. Alguma coisa que exige um pouco mais de atenção. 8. Lentidão para se movimentar, a ponto, ou para falar, a ponto das pessoas perceberem, ou o contrário. Você está tão agitado, andando de um lado para o outro, sabe? Tão agitado que as pessoas perceberam. E por último, a questão 9, que é: nesse período você pensou em se ferir, ou que seria melhor não estar vivo? De 0 até 3. Pois bem, uma atenção, prestem atenção que todo paciente que marca essa questão 9, você não precisaria de questão nenhuma mais, por si só. Se a pessoa marcou 3, 2, 3 na questão 9, significa que é um caso grave. Não precisa classificar, certo? Ou seja, esse caso realmente precisa de atendimento, precisa encaminhar para algum serviço para ter uma gestão adequada, e a gente vai ver que caso grave precisa. Não é psicoterapia ou medicamento. Por exemplo, quadro moderado é psicoterapia ou medicamento. Ambos têm efeito igual aí, tá? Aqui é psicoterapia e medicamento. Essa pessoa precisa de medicamento, tá? Agora, tcharam!
Resultado de vocês. Peguem todos os pontos que vocês marcaram e somem. Vocês vão olhar esse total de ponto de vocês e vamos interpretar junto a escala. Primeira coisa, 1 a 4, depressão mínima, não significa nada. Nada, nada, nada. Significa a vida é assim mesmo, gente. A gente pode estar mais estressado, teve algum sinal e sintoma diferente. A vida é assim, a gente tem que entender que tristeza faz parte da vida. Dor de amor não é depressão, certo? Dor de luto não é depressão, você só está passando por um momento. E momentos de tristeza, eles precisam ser vividos, ok? 5 a 9, depressão leve. O que significa depressão leve? Significa, meu bem, tratamento para você não é medicamento. Para você, idealmente, você deveria começar a fazer exercício. Sabe por quê? Porque em quadro de depressão leve, a gente descobriu que intervenção não farmacológica, como por exemplo começar uma atividade, exercício físico, algum apoio comportamental, que seja, qualquer um que seja. Então por isso, sabe aquelas histórias que a gente ouve? Fulano de tal estava tão deprimido, foi para a igreja, foi para o grupo de jovem, foi para não sei na onde, foi para o esporte, saiu da depressão. É verdade, por quê? Porque em quadro leve até quadro ali moderado, realmente essas intervenções têm efeito importante. Eu diria que não precisaria ser igreja X, Y, Z ou esporte X, Y, Z, ela precisaria de alguma coisa para ocupar, para estimular, alguma coisa que ela goste de fazer, certo? Então, se você está aqui em um quadro de depressão leve, achem um hobby, comecem a fazer exercício físico, tá? Façam alguma coisa que vocês gostem. Se está aqui depressão moderada, que é de 10 a 14, aí vocês têm uma escolha a fazer. É o seguinte, vamos esperar chegar no fundo do poço ou a gente vai reagir. Vamos colocar um cropped reagir ou vamos esperar chegar no fundo do poço, tá? Depressão moderada, os estudos mostram pra gente que psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental ou medicamento tem efeito igual. Então isso significa, você não quer começar a usar medicamento, comece a fazer terapia. Terapia não é para doido, terapia é para todo mundo. Ainda mais nós farmacêuticos que temos, eu basicamente, se eu for colocar assim, eu vou começar a listar, tá? Eu tenho mais ou menos uns 37 empregos. Pois bem, a gente tem 1000 empregos, gente. A gente faz 1000 coisas, para além das nossas atribuições do dia a dia. Tá? Chegar em casa, cuidar de menino, cuidar de marido, cuidar de esposa, cuidar de todo mundo, cuidar da família, fazer tudo. Com esse tanto de atribulação, com essa vida que a gente tem maluca, é necessário sim, gente. Então aqui, psicoterapia é uma intervenção muito boa. Problema da psicoterapia, eu pego muito paciente em quadro moderado que não tem acesso. Psicoterapia é caro. No Brasil é caro e além de no Brasil ter caro, não são todos os serviços que tem de maneira gratuita. Por exemplo, em João Pessoa, que é pequenininho, que, né? Mais ou menos o tamanho, acho que Natal é um pouquinho maior que João Pessoa, mas uma capital pequena. Ainda assim, a gente tem rastreado todos os serviços gratuitos ou a custo social que a gente tem em João Pessoa, clínicas, escolas e assim por diante. E a fila é imensa de pessoas esperando, tá bom? Então, muitas vezes a pessoa não tem acesso. Aí ela acaba chegando pra gente, porque a gente diz é o seguinte, medicamento e terapia é igual. Vamos tentar o quê? Ah, não tem condição, professora? Não tem vaga, já tentei lá no CRAS, que é o serviço dentro da universidade, tá uma fila imensa, não consigo. Então tá bom, vamos começar a fazer alguma coisa? E a gente inicia, por exemplo, o medicamento, explicando para a pessoa que é importante também fazer exercício físico, explicando que é um período que a pessoa vai ter que tomar medicamento, mais ou menos se é um primeiro episódio depressivo por pelo menos 1 ano, depois a gente pensa em desmame, tá bom? Se você está aqui, que é depressão moderadamente grave ou grave acima de 15, aí, meu bem, é hora de procurar ajuda de verdade, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vocês estão em algum desses casos, depois tem meu contato aqui, tem meu Insta, vocês podem falar comigo, porque é algo que precisa de atenção, certo? Aqui a gente já fala sobre associação de tratamento. Exemplo, psicoterapia mais farmacoterapia, não é uma opção. É onde os estudos mostram que a gente realmente, o efeito de medicamento aqui é bem bacana, certo? E a gente precisa realmente nesses quadros. Então, se você está aqui no depressão moderadamente grave ou grave, ou você aplicou no teu paciente, deu depressão moderadamente ou grave,
ou grave, o que vocês vão fazer? Encaminhar para um serviço de saúde. Qual serviço de saúde? Precisa ser psiquiatra, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Não, cara. Tem psiquiatra para todo mundo? Não, cara. A gente tem 30% da população adoecida. Aonde que pode cuidar de depressão e de ansiedade? Que é o que a gente entende aí como transtorno leve. Aonde? Será que no CAPS? Não, a unidade de saúde pode fazer isso, gente. Encaminha para a unidade de saúde, encaminha para o postinho, São João, Dona Maria. Se tem acesso ao plano de saúde, ainda assim no plano de saúde, vocês tentaram marcar um psiquiatra no plano de saúde? É uma vida para você conseguir. Geralmente uma consulta de mais ou menos 5 minutos para renovar a receita do medicamento. Tá? É basicamente isso. Então não tem. É melhor que você tenha um profissional de saúde que acompanhe ali o quadro do paciente. Então, ó, encaminhar para um serviço de saúde mental pode ser o meu. Eu não tenho condição de atender todo mundo, tá? Para vocês saberem. Então não adianta todo mundo da farmácia de vocês, fala com a professora Valerie, que tem vaga lá. Não tem. Mas se vocês precisarem, ou alguém, algum quadro um pouco mais grave, já tentou algum outro lugar, não teve uma resposta adequada, lá a gente aceita sim pacientes de fora. O tratamento da depressão, por exemplo, depende da gravidade. É aquilo que a gente falou. O protocolo, gente, caso leve persistente, não é tratamento farmacológico. Pode falar, meu bem? Professora, esse questionário que você apresentou, ele pode, por exemplo, ser aplicado em determinado grupo para você ter uma ideia de como anda a saúde mental das pessoas ao seu redor? Sim. Eu apliquei, por exemplo, nos estudantes do curso de farmácia, lá em João Pessoa, e fiz uma amostra significativa nos estudantes do curso de farmácia, e eu descobri que em torno de 30% dos estudantes do curso de farmácia tem score moderadamente grave a grave para depressão, e para o score de ansiedade, que isso, para ter um caso moderado ou grave, superava 50%. Então, assim, o que a gente entende? Que a população está adoecida. Por exemplo, os nossos estudantes estão adoecidos. Mas não são só os nossos estudantes. Os nossos professores estão doentes também, gente. Todo mundo adoeceu. Vocês, profissionais de saúde. Gente, lidar todo dia com o seu João que ia na farmácia um dia, de repente seu João morreu de Covid. Dona Maria aí, alguém que você conhecia, uma pessoa jovem que teve Covid, alguém que perdeu. Muita gente, a gente teve mais de 700 mil famílias enlutadas. Isso na estatística, meia boca. Porque a gente ainda sabe que teve aqueles casos de síndrome respiratória grave que não foram registrados como Covid. Então foi muito mais do que isso, gente. A gente acabou de passar por algo na história sem precedentes. Como nós estamos? Adoecidos. Mas isso foi antes da pandemia. É um exemplo para te dar, tá? Mas sim, a gente pode aplicar em população. Tem um projeto que eu estou fazendo junto com o professor, que é lá do Espírito Santo. A gente está fazendo um projeto para aplicar nas escolas, e é a escola de ensino médio fundamental, para ver como estão os professores das escolas. Primeira coisa, a gente vai avaliar professor. Para além disso, depois aplicar nos alunos. Tá? Eu tenho trabalho com uma escola estadual lá em João Pessoa, e eu tenho um trabalho que é para também rastrear depressão e ansiedade, fazer educação, prestar atendimento. E a gente também percebeu que nessa população de alunos a gente tem bastante adoecimento, tá? Então é muito bom que inclusive a gente faça isso para que a gente tenha práticas que mudem. Exemplo, a gente mude o nosso modelo talvez de trabalho das empresas. E que a gente tenha, por exemplo, um suporte nas empresas para as pessoas que estão passando por um processo de adoecimento, que tenha suporte, por exemplo, psicológico. Além disso, para que tenha uma política de compreensão. Por exemplo, se está precisando, pegando afastamento, atestado, alguma coisa precisa ser feita. Essa pessoa precisa ser ouvida, para a gente começar a ouvir as pessoas e a entender o que está acontecendo, porque ela é um pedido de socorro isso, gente, é um pedido de ajuda. Para que as universidades elas tenham estratégias para trabalhar com os alunos. A pessoa só pede ajuda se ela se sente acolhida. Por que as pessoas iam falar comigo? Por quê? Porque eu dava aula disso, conversava sobre isso, explicava, tirava algumas coisas, desmistificava, então a pessoa se sentia acolhida. Então a gente precisa mudar várias coisas no nosso processo. Então sim, pode ser utilizado populacionalmente.
Como a gente trata, eu falei para vocês, caso leve não é para medicamento, caso moderado, medicamento e terapia mesmo efeito, caso moderadamente grave é grave, sempre é medicamento. Com que medicamento, gente? Aí a gente tem várias classes de antidepressivos aqui. Primeiro, vou começar pelo final, tá? Inibidores da monoaminoxidase. A gente não utiliza mais isso na prática clínica. Besteira? Eles têm uma importância histórica, não é besteira. Se tiver algum professor de farmacologia, não me matem, tá? Por favor, não matem o mensageiro. Mas a gente não usa eles mais na prática clínica porque eles são medicamentos que têm um alto risco. Inclusive para, por exemplo, abuso. Se a pessoa, lembrando que o paciente com depressão, ele tem risco de suicídio. Se acabar fazendo uma overdose intencional, tem alto risco, né? Associado a isso, e além disso ele tem várias interações, várias reações adversas, então a gente não usa. Padrão do tratamento hoje: se vocês forem diagnosticados com depressão ou mesmo com transtorno ansioso, porque, pasmem, a base do tratamento do transtorno ansioso não é ansiolítico, é antidepressivo, a gente descobriu isso. Então a gente trata transtorno de ansiedade, médio e longo prazo, com antidepressivo, certo? Por conta desse efeito de neuromodular o cérebro. Quem são os padrões? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina ou inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. Beleza? Quem são eles? Inibidor de recaptação de serotonina: escitalopram, citalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina são exemplos aí dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Professora, parece que todo mundo, pessoa deprimiu ou está ansioso, foi lá no consultório, vai receber o escitalopram ou sertralina. Por quê? Escitalopram, melhor perfil de tolerância, ele é bonzinho, melhor do ponto de vista gastrointestinal, não tem o SUS, beleza? Sertralina, dentre os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ele é o mais potente, eles são diferentes entre eles. E a sertralina parece que, para além da ação ali em serotonina, ela tem um pouquinho de ação em outras monoaminas, ela é mais potente. Então, para caso grave, sertralina funciona bem. Tanto que, por exemplo, em João Pessoa, na Remume de João Pessoa, a gente tem, para além da fluoxetina, a gente já tem sertralina lá, para depressão, tá bom? Depressão, ansiedade. Então, faz sentido. Professora, mas eu recebi uma prescrição de paroxetina. Beleza, gente, tá tudo certo, tem que avaliar caso por caso. Inclusive as reações adversas. Por exemplo, paroxetina dá sono. Então, se você não dorme e se você parou de comer e perdeu muito peso, paroxetina também dá fome. Então, dá fome, dá sono. Então, talvez para você seja uma boa opção a paroxetina. Paroxetina vai bem para ejaculação precoce também. Então, se é um problema concomitante, no homem pode ser uma opção terapêutica. Fluvoxamina, que é o Luvox, que é caro, ele vai bem, ele também tem um pouquinho, maior o risco da pessoa ter sonolência do que insônia, tá? Antidepressivo a gente geralmente coloca de manhã, a gente começa de manhã. Só que o paciente, ou ele pode ter insônia, ou ele pode dormir demais, as duas coisas acontecem, certo? A maioria dos casos. Para sertralina, para fluoxetina, para o escitalopram, a gente coloca de manhã porque é mais comum dar insônia do que dar sonolência. Tá, mas se a pessoa tem muito sono, aí antes da pessoa abandonar, vocês vão falar assim: não, dona Maria, vamos fazer o seguinte, vamos tomar de noite? Toma de noite depois da janta, mulher, que você vai ver que vai melhorar isso que você está sentindo. E fazer isso por si só, atrasar aí o tratamento, pode ser a diferença entre a pessoa largar ou não o tratamento. Beleza? Uma coisa que vocês vão aprender aqui comigo, que eu preciso que vocês comecem a intervir amanhã na vida dos pacientes de vocês. Chegou o paciente, começou antidepressivo, e começou lá a primeira semana, segunda semana. Essa classe aqui, os inibidores seletivos, eles demoram em média 4 a 6 semanas para começar a ter efeito. Beleza? Então, ou seja, no começo, gente, é ladeira abaixo de verdade. Então, você tem que apoiar o paciente e falar assim: não, dona Maria, mulher, aguente firme, porque você vai ver, mulher, esses primeiros 15 dias são os pior dias do tratamento. Eu sei, tá sentindo dor de cabeça? Pois é, dona Maria, acontece. Tá sentindo tremor? Acontece. Tá angustiado? Antidepressivo no início do tratamento piora o sintoma de ansiedade, ao invés de melhorar. A maioria das pessoas tem ansiedade e depressão junto, certo? Então aí, como ela tem um transtorno misto, a pessoa fica muito angustiada, tem até crise de ansiedade, pode piorar quadro de crise de ansiedade.
Oi? Quando se aumenta a dose do medicamento? A gente começa com dose baixinha. Em 15 dias a gente avalia o paciente para ver tolerabilidade, se ele está aguentando firme ali o tratamento. Se é um caso grave, a gente já em 15 dias já aumenta a dose. Porque a gente sabe que dose boa, por exemplo, dose boa de escitalopram é 20. Sertralina já tem margem até 250. Eu começo com 50, aumento para 100, aumento para 150. Então vai depender do medicamento, mas ali eu vou vendo em 15 dias de tolerabilidade, se for caso grave já pode pensar em aumentar, se não um mês. Quando a gente percebe, depois de um mês é para o paciente ter tido alguma resposta. Se ele não tiver nenhuma resposta, 4 a 6 semanas depois do início, é indicativo para trocar tratamento, trocar medicamento. 50 miligramas, se permaneceu e a pessoa está bem, está tudo certo. Vai permanecer com 50 ad eterno, até largar. Tipo, por exemplo, 12 meses. Eu tenho muito paciente bem com 50. Muito, muito. Desculpa, fala mais alto. Se ela altera prolactina? Não, pode acontecer, mas é raro. É mais comum antipsicótico alterar prolactina. Então, se tem algum medicamento, tipo aripiprazol associado, risperidona associado ao tratamento, ou algum da classe dos antipsicóticos, que pode acontecer no tratamento da depressão, em especial quando tem insônia ou quando é um quadro mais grave, aí pode aumentar a prolactina, levar a galactorreia e ginecomastia, tá bom? Uma coisa que a sertralina causa é que todos os inibidores seletivos, é que muita gente reclama, o top 5 é a libido despenca, tá bom? Libido despenca e pode levar ao que a gente chama de prolongamento, a pessoa não consegue chegar ao orgasmo. Então isso também pode acontecer associado aos inibidores seletivos. É mais comum com os seletivos do que com a segunda classe, que é o que a gente vai falar agora, tá? Como outra alternativa de padrão ouro aqui, para início de tratamento, a gente tem os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Vantagem desses, eles são mais rápidos. Em 15 dias a pessoa já vê efeito. Desvantagem, os primeiros 15 dias é o inferno na Terra. Ah, por quê? Porque tem muita reação adversa. Quem são eles? Venla, desvenla, duloxetina. Medicamentos rápidos. Em 15 dias a gente já percebe algum efeito. Então, para caso grave, vai bem. Não porque eles são mais efetivos, mas porque eles têm um efeito mais rápido, certo? Mas, se a pessoa não respondeu bem, por exemplo, ao efeito de um inibidor seletivo, venla, desvenla e duloxetina são duas alternativas terapêuticas. Se a pessoa teve um problema, despencou a libido, teve problema na esfera sexual, desvenla e duloxetina tem muito menos efeito na esfera sexual do que, por exemplo, escitalopram e sertralina, tá bom? Professora, hoje a política de saúde mental, o Ministério da Saúde mudou. A gente tinha, por exemplo, aqui, especificamente na cidade, um hospital que era bem característico do cuidado da saúde mental. Inclusive, o colega Joselito trabalhou durante vários anos lá, que é o Hospital João Machado, que era uma referência para a saúde mental. A ideia do Ministério da Saúde é conseguir pulverizar esses leitos para acolher esse paciente de saúde mental, por exemplo, para hospitais gerais, onde esse paciente possa ser acolhido. Sim. Só que a grande verdade é de que a rede não foi preparada para isso. Por quê? O que a gente percebe é de que quando você pega um paciente que vai precisar de um internamento hospitalar por um evento de saúde mental, seja ele por a maioria, e a grande verdade é que a depressão está muito associada nesse tipo de circunstância, a rede não está preparada para receber e nem se sabe fazer no hospital o que fazer com ele. Sim. Né? Então, por exemplo, nesse contexto de cuidado hospitalar para uma necessidade desse tipo de circunstância, o que é que se faz quando você pensa em arsenal terapêutico? Talvez eu esteja passando até o cavalo na frente da carroça, mas... Vamos lá. Concordo. Política de saúde mental, a gente teve, primeiro, que a política, sem dúvida, de todas as políticas, a com menor investimento, a que mais sofreu ao longo dos anos, despencou investimento em CAPES, despencou investimento na saúde mental. Mas a questão da deshospitalização é uma coisa que vem sendo discutida ao longo dos anos. A gente entrou na era antimanicomial, por quê? Porque os nossos hospitais psiquiátricos, não é porque a gente não precisa, é porque eles eram péssimos. E, em geral, todos muito ruins.
muito ruins, se assemelhavam a situações de tortura, gente. A gente tem a história dos hospícios de Barbacena, tem ali de Recife, tem história. Por exemplo, hoje a gente ainda tem um hospital psiquiátrico em João Pessoa, que é o Juliano Moreira. Todo dia eles falam que vão acabar com o Juliano Moreira, não conseguiram até hoje. Por quê? Porque a rede não consegue absorver. Em alguns casos a gente ainda precisa de internamento, tipo, cabe tipo a pessoa entrou em mania e ela quer fazer algo contra si, ou algo contra a família, ou ela está em uma situação onde está se colocando em risco ou colocando as outras pessoas em risco. Isso é característico para internamento. Psicose, um quadro psicótico grave, está se colocando em risco as outras pessoas, internamento. Beleza? Mas, o que a gente entende também, internamento não é situação, não é para a pessoa ficar internada para sempre. A gente não quer isso. Por isso que a ideia é de hospital dia. Hospital dia onde a gente, na verdade, não vai marginalizar nem tirar a pessoa da sociedade. Eu deixo ela lá, tratando, durante o dia, tendo atendimento, não só do psiquiatra, mas psicólogo, terapeuta ocupacional, uma equipe de saúde mental que é muito para além de médico. Então eu deixo ela com a equipe de saúde mental e à noite ela vai para casa conviver com os seus familiares. Porque o amor faz diferença. Escuta e acolhimento faz diferença no processo terapêutico. Então é isso que a gente quer. Mas, realmente, nossos serviços não estão preparados para isso. O que a gente precisa fazer? Opinião, tá? Opinião própria, Valerie, não representando ninguém, né? Valerie, assessora de ninguém, né? De porra nenhuma, né? Que é Asponte. Pois bem, a gente precisa de um protocolo, a gente precisa de uma política que a gente comece a sistematizar a saúde mental, ou que a gente inclua a saúde mental dentro das doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente não tem protocolo para atendimento de paciente com diabetes, cetoacidose diabética, a gente não tem protocolo de acompanhamento, não tem protocolo de acompanhamento na unidade de saúde, não tem programa específico na unidade de saúde. Hiperdia tem que ter a mesma coisa para a saúde mental. Para as nossas instituições de média e alta complexidade e para a atenção primária à saúde. Isso é urgente. Urgente. Porque o que a gente tem visto o CAPS não dá conta, a maioria das pessoas estão perdidas na rede sem acompanhamento. Pois bem, gente, então aqui, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, efeito um pouco mais rápido, então vocês vão ver para casos mais graves. Acho que a gente precisa parar, dar um intervalinho, mas pode perguntar. No caso de desmame, porque é interessante, você fala sempre do uso. E desmame. E no caso do desmame, assim, as experiências que eu vejo é que o próprio profissional médico ele não tem muita habilidade em se fazer o desmame do medicamento. Tá. E aí o paciente sofre. Sofre bastante. Seguinte, desmame. Desmame de inibidor seletivo de recaptação de serotonina é mais tranquilo. Exceto da sertralina quando está em dose alta, que aí precisa ir reduzindo aos pouquinhos, tá? Mas de inibidor seletivo é bem tranquilinho. A gente desmama, por exemplo, a pessoa está com estalopram 20 a 1 ano. A gente diminui para 10 miligramas, 4 a 8 semanas, geralmente 4 semanas, se a pessoa ficou bem, larga, belezinho. Tipo bupropiona, que é atípico, a gente para de uma hora para outra. Porque os estudos mostram que não faz diferença parar de uma hora para outra ou parar uns pouquinhos. Tá, agora eu vou pegar no calcanhar de Aquiles. Benzodiazepínico, a pessoa que toma 4 miligramas de clonazepam de alprazolam. E aí vai lá e para de uma hora para outra. Essa pessoa só não vai dormir, vai ficar muito irritada, vai ter síndrome de abstinência importante e vai voltar para o benzodiazepínico, tá? Então a gente precisa de um protocolo específico. Por exemplo, o que a gente faz no ambulatório? 50% da dose tende a ser reduzida de maneira mais fácil, mais o paciente consegue tolerar bem. Então a gente reduz pela metade, deixa 4 a 8 semanas. Então de 4 iria para 2, 4 a 8 semanas, para depois de 2 tentar ir para 1, 4 a 8 semanas, para depois de 1 ir para meio, 4 a 8 semanas, para depois desmamar. E se o paciente não dormir? A gente coloca outro hipnótico junto, coloca um menos danoso. A gente tem, por exemplo, trazodona, que é o Donarém, é antidepressivo, não causa tolerância e dependência, tem efeito hipnótico. Mirtazapina é um antidepressivo da classe dos atípicos, tem efeito hipnótico. Quetiapina, dose baixinha, tem excelente efeito hipnótico, pode ser um adjuvante. Droga Z, que agora, né, tá nessa coisa maluca aí do Zolpidem, mas se a pessoa usar o Zolpidem certinho, é um medicamento bastante efetivo, que tem um perfil de segurança ok. Além do Zolpidem, a gente tem exopiclona, para quem tem condição financeira, que
está menos associada a questão de delírio lá do Zolpidem, está menos associada a Exopiclone. A gente ajuda. Dos antidepressivos, a atenção seria cuidado com os duais, vela, desvela, duloxetina. Esses tem que reduzir um pouquinho, aos pouquinhos, se parar de uma hora para outra, a pessoa passa bastante mal. Tanto quem toma vela, desvela, duloxetina, se for viajar, a pessoa viajou e esqueceu 4 ou 5 dias o medicamento. Dor de cabeça, sudorese, náusea, a pessoa passa mal, não pode, tá? Aí tem que parar, reduzir as doses aos pouquinhos. Pois bem, então, gente, a gente tem os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que são mais rápidos, cuidado, inclusive, com a questão de desmame. Eu coloquei aqui um exemplo que a escolha do antidepressivo, muitas vezes, ela não é por efeito, é por reação adversa. E tem algumas tabelinhas que mostram essas reações adversas pra gente. Eu escrevi um livro recente, eu e mais um grupo de amigos, que é Farmacoterapia da Saúde Mental. E aí lá tem as tabelas. O livro físico esgotou, a gente deve estar pedindo mais uma tiragem aí, mas ele tem na Amazon bem baratinho mesmo, tá? E a gente olha, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Professora, está pedindo para repetir o nome. Farmacoterapia da Saúde Mental, o livro, tá? E aí ele tem na Amazon, inclusive para quem tem lá no Kindle, aquele programa online, ele tá lá para alugar também, beleza? E se eu não me engano, a última vez que eu vi, acho que a gente tinha colocado R$19, alguma coisa assim, é bem barato mesmo. E ele tem lá as tabelas específicas para depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, com protocolos de cuidado ali, tá? Depois vocês olham. Mas, dentre os medicamentos, por exemplo, vamos pegar aqui tipo o perfil da fluoxetina. A fluoxetina, ela não tem efeito anticolinérgico, o único que tem é a paroxetina. Efeito anticolinérgico é ruim para quem? Para idoso. Por quê? Altera equilíbrio, tá? Até pode dar aquela questão, aumenta o risco de queda, boca seca, olho seco, constipação, retenção urinária. O único que tem efeito anticolinérgico é a paroxetina. A gente não gosta da paroxetina como opção ali para idoso. Idoso a gente prefere sertralina, perfil de segurança bacana ali no idoso. Beleza? Além disso, quais medicamentos estão mais associados à sonolência? Quem causa sonolência? Geralmente fluvoxamina e paroxetina. Como eles causam sonolência, qual horário de administração? De noite, porque eles dão mais sono do que geralmente insônia. Vocês acham que o médico sabe isso? De jeito nenhum, garanto que não. Então vocês têm que orientar isso, tá? Além disso, a maioria dos outros antidepressivos são associados à insônia. Fluoxetina, por exemplo, dá bastante insônia. Sertralina também dá bastante insônia e agitação. Por isso a gente coloca de manhã. Ambos dão bastante reação gastrointestinal. Náusea, vontade de vomitar, fica se sentindo meio mal. E aí, neste caso, o que a gente faz? Coloca depois de uma refeição para reduzir reações gastrointestinais. Beleza? Tá, então a gente tenta fazer isso. Por exemplo, qual deles? A gente tem só a paroxetina, que causa hipotensão ortostática, mas, para além disso, efeito gastrointestinal, sertralina, bastantão de efeito gastrointestinal, efeito no peso. Todos os inibidores seletivos estão associados a aumento de peso. Sabe aquela coisa do povo que toma fluoxetina para emagrecer? Tudo mentira, só início de tratamento. Início de tratamento a pessoa realmente tem náusea, sensação, né, diminui apetite, blá, blá, blá. Médio e longo prazo, ela não só, né, tem efeito, ela pode aumentar o peso. Dentre os antidepressivos, vocês podem me perguntar, professora, mas por que o povo, por exemplo, toma antidepressivo para emagrecer? Qual que a pessoa toma para compulsão alimentar? Todos eles funcionam para compulsão alimentar, é isso, né? É uma das questões. Mas a bupropiona, por exemplo, que funciona bem como antidepressivo e não tão bem como ansiolítico, ela tem efeito para emagrecer. Ela ajuda na compulsão alimentar e diminui peso. Não altera a libido, inclusive melhora a libido, porque ela é dopaminérgica, tá bom? Então ela pode ser às vezes vocês vão ver a associação, bup mais naltrexona, porque a naltrexona funciona bem para compulsão alimentar, a gente descobriu. Funciona bem para qualquer vício, tá bom? Álcool, por exemplo, vocês vão ver Uninaltrex e Révia, hoje é padrão ouro para tratamento de etilismo. A gente não usa mais de sulfiram, essas tranqueiraiadas aí não. A gente usa o naltrexona, tá? É o padrão que ajuda realmente a ter aquele efeito compensatório, o efeito positivo do vício, tá bom? Ela ajuda nesse processo.
Além disso, às vezes a gente vê associação de bupropiona com topiramato, que é um anticonvulsivante que também tem efeito, ambos têm efeito aí para reduzir peso, então ajuda nesse processo. Mas aqui a gente não está falando de redução de peso, a gente está falando de tratamento. E, por exemplo, vocês me perguntarem, mas você está falando que a bupropiona é maravilhosa? A bupropiona dá bem para todo mundo? Mentira! Por quê? Porque a bupropiona ela só vai até caso moderado. Moderadamente grave ou grave, ela não funciona bem sozinha. Aí a gente precisa dela em associação, tá bom? Os inibidores seletivos ou de recaptação de serotonina e noradrenalina, eles são mais efetivos, tá? Então, efeito no peso e efeito na esfera sexual, por exemplo, todos eles têm. Se vocês forem comparar, por exemplo, com os duais têm menos efeito. A vênula dos duais, a vênula que é o Venlift ou Effexor, ela tem uma característica que ela fica assim no meio do rolê. Por quê? Porque até 75 miligramas ela é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Acima de 75, ela age como dual, ou seja, ela age como inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Então ela é um pouco diferente, ela é a diferentona. Por isso ela pode ter um pouco mais de efeito na esfera sexual. Mas a desvênula e a duloxetina são boazinhas, tem menos efeito na esfera sexual, tá? E isso, gente, isso aqui eu sempre digo que isso é muito farmacêutico. Muito. Analisar esse tipo de coisa. Até porque, professor, mas eu não posso mudar a prescrição. Tá bom, mas você pode sentar, conversar com o paciente, explicar o que ele vai prever, por que ele está tendo aquilo, o que é normal, o que não é normal, enquanto o tempo vai começar a melhorar. Isso já é uma excelente ajuda. Além disso, não está funcionando, você vai sugerir ao médico a troca. Por exemplo, no nosso ambulatório, que é um ambulatório onde ele é farmacêutico de origem, a gente decide junto. Por exemplo, quando é sobre medicamento, quando a gente faz consulta junto, farmacêutico, médico, e decide as coisas para o paciente, quando é sobre medicamento, sempre o médico, o Hernani, que trabalha comigo, que é professor lá também, ele sempre pergunta, daí, Válido, o que a gente vai fazer? Ou qual é o melhor medicamento nesse caso? Porque isso é muito farmacêutico, gente. A gente precisa de farmacêuticos. Aí vocês podem estar olhando para mim e falando assim, não, eu preciso sentar e estudar essas coisas de saúde mental. Eu vou olhar para você e vou dizer, é verdade. Sabe por quê? Pelo amor de Deus, a gente precisa de farmacêutico bom em saúde mental. A gente conseguiu dar um passinho a mais em hipertensão, um passinho a mais em diabetes, a gente já está melhor nesse sentido. Agora, na saúde mental, a gente ainda é leigo, não pode ser. Com 30% da população tendo transtorno mental, tem como a gente ser leigo não, gente. E eu não pode ter 1, 2, 3 farmacêuticos bons em saúde mental no Brasil, não. Pelo amor de Deus, não. Eu fico feliz quando alguém me diz, professor, eu trabalho com saúde mental, eu trabalho no CAPS, toco o terror, faço um monte de coisa legal. É tudo que a gente quer, que a pessoa faça isso mesmo. Eu falo, meu amigo, olha, tamo junto, tá? Inclusive, porque é uma área difícil, mas a gente precisa. Então, o material já tem vários materiais, o farmacêutico precisa se especializar cada vez mais para que ele consiga melhorar as decisões aí, tomar boas decisões. O que a gente quer com o tratamento, gente? Aumentar qualidade de vida, melhora funcional, resolução de sintomas e remissão do episódio. Quanto tempo a gente avalia o paciente? No nosso ambulatório, 15 dias a gente tem uma consulta com o farmacêutico. Começou antidepressivo, 15 dias tem consulta com o farmacêutico de novo. Por quê? Porque a pessoa vai estar querendo largar o tratamento. É momento da pessoa, de virada, da pessoa largar. Fala, eu não aguento mais. Eu já estava ruim, comecei com esse remédio, agora estou pior. Só piorei, não melhorei nada. É o momento da gente acalmar a pessoa, falar, calma, tem paciência, isso vai passar. Esses primeiros dias são difíceis mesmo. Agora você vai perceber que as reações vão começar a diminuir, você já vai começar a perceber ali, daqui 1 ou 2 semanas, algum efeito. Você vai ver que vai começar a melhorar. Eu preciso que você aguente firme. Por quê? Porque é normal que isso aconteça. Então as pessoas precisam ser acalmadas, inclusive, certo? E aí, vou mostrar um pouquinho, porque a gente acha que serviço é muito difícil fazer, que não tem como fazer, que em lugar nenhum tem jeito, que eu não tenho tempo, o meu patrão não me libera, ou porque na minha unidade de saúde eu não tenho oportunidade, ou porque eu não começo. Serviço a gente precisa começar, tá? Então, isso aqui é quando a gente cheguei na UFPB, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, e a gente fazia ações de rastreamento. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a um consultório, ter farmacêutico clínico lá na farmácia escola, não tinha nada disso.
Então a gente começou a fazer várias campanhas de rastreamento para tentar estimular as pessoas, mostrar para elas. A gente media pressão, fazia glicemia, aplicava teste de rastreamento de depressão e ansiedade. E para aqueles que tinham alteração, a gente fazia atendimento. E aí, exemplo, o rastreamento de vocês. Aqui é questionário de depressão, aqui é questionário de ansiedade. Para além disso, avaliação de glicemia, PA, questionário ali sociodemográfico. A gente fazia, se tivesse qualquer alteração, a gente fazia orientação, tinha no atendimento ali do farmacêutico. Além disso, aqui é uma ação que a gente fez numa instituição de longa permanência. Aqui é, por exemplo, o modelo de encaminhamento, foi na primeira ação da gente, tem a data aqui, gente, 2018. E uma das primeiras ações eu cheguei, foi um paciente que eu fiz um encaminhamento sugerindo, acho que era início, era terapia associada para o diabetes, então era aumento da dose de metformina, início de sulfonilureia, e além disso, para iniciar o tratamento com antihipertensivo, porque ele estava com diabetes, né, a glicemia lá em cima e a pressão alterada, e aí eu encaminhei para o CRAS. Dentro da universidade, a gente tem um serviço de atenção à saúde, e aí eu encaminhei para o CRAS, que é um funcionário, e aí ele foi lá no CRAS no mesmo dia, voltou com a prescrição alterada, e a gente desenvolveu uma excelente relação com o CRAS, com o pessoal da cardiologia, com os psiquiatras. Então hoje a gente tem um trabalho bem legal, a gente tem até prescrição farmacêutica de tarjado, a gente tem na farmacola, anticoncepcional a gente prescreve, enfim, tudo dentro do contexto. Pode botar naquele slide lá do procedimento de serviço? Vamos sim. Depois, BEC é um questionário de rastreamento que nem a gente tem o de depressão, para ansiedade, que é para a pessoa marcar sinal e sintoma e com que frequência ela teve. E de acordo do mesmo jeito, você soma os pontos e aí ele rastreia ansiedade leve, ansiedade moderada, ansiedade grave, tá? Aí, até depois, se vocês quiserem pedir para alguém, eu mando para Conceição, mando para Lenira, mando para alguém, se vocês precisarem dos questionários, a gente tem os modelinhos, beleza? E o que eu digo, isso aqui é uma salinha na farmácia-escola, tá vendo que é um vidro aqui embaixo, atrás? Vocês já foram lá na UFPB, alguém da Paraíba aí? Pois bem, a farmácia-escola é tudo, como todas as universidades públicas, a gente está tentando se manter e se organizar com o que a gente tem, tentando fazer o melhor possível, mas a gente não tem nenhuma estrutura mirabolante. Dá para dizer que infraestrutura é cartão de visita, mas ela não resolve nada. O que a gente definiu para o serviço? A gente definiu bons protocolos. Ou seja, o que a gente faz, por exemplo, o paciente chegou com depressão e treinou a equipe, de uma maneira que hoje o serviço não depende de mim, depende da professora Vale, está lá. Eu tenho hoje 4 farmacêuticas na farmácia-escola, todas preparadas para atender. Todas são clínicas, então o serviço não depende de mim mais. Eu tenho uma equipe com mais de 20 extensionistas. Eu tenho extensionista, PIBIC, PIVIC, tem um punhado de bolsista na farmácia-escola, ou seja, o serviço roda independente de mim já. Então eu defini processos e protocolos para, por exemplo, o que vai fazer, como vai acolher a demanda, o que vai fazer no acompanhamento, de quanto em quanto tempo vai ter consulta, o que eu vou avaliar em cada uma das consultas, e treinei a equipe. Processos bons são fundamentais. Isso aqui, por exemplo, é o PHQ-9, que vocês viram no modelinho. Esse aqui é a escala de Beck. Ó. São vários sinais e sintomas. E o paciente marca desde 0 até 3 também, só que a diferença é que nos últimos 30 dias, tá bom? A gente tem um modelinho padronizado lá com o ambulatório de cuidado farmacêutico, mas vocês podem ter da farmácia de vocês, do ambulatório de vocês, do serviço de vocês. Hoje a gente consegue ter trabalho interprofissional, que é uma coisa que é muito bacana e que a gente deveria ter em todos os serviços, que é a gente precisa trabalhar junto com as pessoas, então a gente consegue ter esse contato mais próximo. Hoje a gente consegue ter uma interconsulta entre médico, farmacêutico, psicólogo, por exemplo, para atender as necessidades do paciente. Eu consigo ter esse tipo de trabalho, tá bom? Por quê? Porque a saúde mental ela não depende só da gente, ela depende de vários profissionais, é uma questão que tem que ser abordada de uma maneira íntegra, tá bom? Na pandemia, a gente começou com consulta, tipo, isso aqui é uma chamada de vídeo, gente. A gente começou com chamada de vídeo, cada um no seu canto, por quê? Porque a gente não podia parar, então eu na farmácia escola, Hernani lá na casa dele, paciente, e doutoranda lá do ambulatório. Então, tipo, cada um no seu canto, e a gente manteve o atendimento
modelo de teleconsulta, de telefarmácia deu tão certo pra gente que hoje a maioria dos nossos atendimentos continuam em tele. A gente descobriu que na saúde mental a tele funciona muito bem, tá? A gente foi um dos primeiros ambulatórios do Brasil a fazer tele. Primeiros ambulatórios do Brasil. Farmacêutico, sem dúvida, a gente foi o primeiro. Tanto que a gente até, na experiência que a gente teve do telecuidado farmacêutico do Rio Grande do Sul, antes deles iniciarem, a gente bateu um papo para ver como a gente fazia aqui, a gente conversou com vários lugares, porque quando as pessoas foram começar a fazer alguma coisa, a gente estava fazendo fazia meses já. E não tinha que fazer, a gente tinha que voltar ao atendimento. Aqui são exemplos. Formulário de rastreamento, a gente informatizou tudo. Então fez, por exemplo, fez forms, hoje a gente tem prontuário eletrônico, então a gente já tem prontuário eletrônico nos computadores da farmácia, não tem mais prontuário físico, tá? A gente tem. A gente começou com prontuário que a gente mesmo desenvolveu, hoje a gente está com prontuário aí do mercado, a gente acabou ganhando. A gente foi destaque em vários locais, ó. A gente saiu até no G1, farmácia escola da UFPB oferece remédio, consulta por teleatendimento, farmácia escola realiza atendimento durante a quarentena, durante a pandemia. E aí eu trouxe alguns resultados, por exemplo, isso aqui foi um pedacinho. De 8 de 2020 a 21, são mais ou menos um ano, a gente teve mais de 500 consultas, mais de 200 pacientes, perfil de uso de medicamento, e esse aqui são as escalas. Quando o paciente ele chegou pra gente, isso aqui, por exemplo, é o PHQ-9, e aí, quando na primeira consulta, a maioria dos pacientes estavam com PHQ-9 ou de depressão moderadamente grave ou grave. Durante o acompanhamento, quando a gente pegou aqui, ó, na quinta consulta, por exemplo, a maioria dos pacientes já estavam em depressão leve. Por quê? Porque a gente tem um impacto aí positivo. Claro que tem a ver com o tratamento, tem a ver com o acompanhamento também. Tanto para depressão quanto para ansiedade. Mesma coisa, a ansiedade, o paciente majoritariamente chega em ansiedade grave, depois a gente tem uma distribuição que foi significativa, estatisticamente significativa. Aqui é parte da minha equipe que já mudou 97 mil vezes, tem aluno meu por aqui, né? Tem aluno meu por aqui, então, tipo, Camila era daqui, inclusive. Camila estava aqui na UFRN, e tem uma outra aluna minha, a Camila, que era, deixa eu ver se a Camila está aqui. Ela veio também, fez residência aqui no Onofre e está aqui na Unimed, como farmacêutica aqui. Então muita gente já está em muito canto aí do Brasil. Tiago está na USP, fez residência lá, está fazendo doutorado agora, também nessa área de clínica. Mas começamos todos como extensionistas, equipe grande, a equipe vai mudando. Eu gosto muito dessa frase, que eu acho que é uma frase que reflete bem o nosso trabalho, que é: sonho que se sonha junto é só um sonho que se sonha, mas sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto à realidade. Eu acho que a gente precisa começar e que realmente... Eu tenho um quadro, né? Eu vou colocar nas aulas esse quadro, é verdade. Tem que fazer isso. Mas eu tenho um quadro que é um paciente que me disse, na saúde mental, uma coisa que até me arrepia até hoje. As coisas que a gente vive na saúde mental, a gente não vive em nenhum outro lugar. E é um paciente que ele disse assim, ao longo da consulta, comecei a atendê-lo, eu atendi ele de pertinho, acompanhava ele de pertinho, e ele, depois os alunos me deram no dia do professor, que ele disse uma frase que é bonita, que é assim, ele era bem religioso, ele falou, em primeiro lugar, Jeová Deus, em segundo lugar, professora Valerie, que me viu e me ouviu. E eu acho isso muito bonito, porque a saúde mental, as pessoas estão muito carentes de atenção, de cuidado, e realmente a gente transforma vidas. A gente transforma vidas mesmo, porque você pega uma pessoa, uma outra aluna, que uma das frases que me marcou também, ela disse, quando eu comecei aqui a ser atendida, eu só queria morrer. E hoje eu vejo que o que eu mais quero é viver. Então, a gente consegue trabalhar para dar... gente, eu sempre digo que tem coisas na vida da gente que tem preço. E eu não sou a favor da pessoa trabalhar de graça não, viu, gente? Nem processo de trabalho, nenhum processo de trabalho. Não é isso, não é sobre isso. Eu acho que a gente precisa ser bem remunerado, a gente tem que lutar por condições dignas de trabalho, senão a gente adoece também, porque a gente também é ser humano. Beleza? Não é isso. Mas realmente tem coisas na vida da gente que tem preço, tem coisas na vida da gente que tem valor. A saúde mental hoje, eu digo que... Sabe quando você dorme, quando você acorda e você respira aliviado, porque tipo, o que você está fazendo para o mundo? Eu tenho certeza que o que eu estou fazendo de bom para o mundo
é porque, eu odiava a saúde mental, porque eu sou de uma família, assim, maluca de saúde mental. Eu falei, não, nunca eu quero ir para saúde mental. Hoje eu sou uma farmacêutica da saúde mental apaixonada, que quando eu levanto eu falo, faz sentido o que eu estou fazendo. Não pela universidade, eu acho que eu formo bem os alunos, eu acho que eu sou uma boa professora, modéstia à parte. Não por isso, mas eu gosto muito do meu serviço, eu gosto muito do que a gente tem, gosto muito de como a gente transforma a vida das pessoas, e isso faz com que eu me sinta realmente uma profissional de saúde que está dando algum retorno para o mundo. Obrigado, mas não é tchau ainda, peraí. Que agora, deixa eu fazer merchan, até porque a Conceição está aqui, o Ibras que pediu para que eu viesse aqui. Então, a gente está com uma pós-graduação, Conceição está ali para dar informações para vocês, mas a pós-graduação do Ibras, ela é referência no Brasil, além de ser referência, ela tem professores renomados, e a vantagem que eu sempre digo da pós-graduação do Ibras é que a gente tem professores que atuam na prática. Então essa é uma vantagem que eu acho que hoje a gente não tem nenhuma pós-graduação que tenha professores que atuam na prática como a do Ibras. Pois bem, por exemplo, eu sou professora há mais de 10 anos na pós-graduação do Ibras, e Conceição está ali, inclusive, com uma super oferta para vocês, tá? Que vai valer um desconto bem bacana para quem se matricular. A gente tem uma pós para início previsto, se eu não me engano, é no 19, não é, Conceição? No final de semana do dia 19 de maio já, a gente deve ter início aqui em Natal. Para quem fechar até sexta-feira com a Conceição, tem um valor especial. O contato da Conceição tá ali para vocês, ela tá ali na frente, então se vocês quiserem, precisarem de informação, seguramente tá ali, e eu acho que vocês não deveriam perder essa oportunidade, que é investir na formação de vocês. E eu tenho o contato deles também. Viu? Então agora ela vai... Ainda fica tranquila que ela vai começar a perturbar vocês, tá? Voltando aqui, gente, agora para quem quiser, eu vou voltar lá no primeiro slide, que eu coloquei os meus contatos. Já que vocês são vizinhos, é tudo muito mais fácil. Então, ó, meu contato no Instagram é Valerie Reis. Inclusive eu publico bastante coisa de saúde mental, tem vários vídeos para quem já me segue, né? Eu sou bastante ativa nessa área, né? A gente publica bastante lá, publico bastante no TikTok sobre saúde mental, vídeos educativos, para quem quiser, e para quem precisar depois falar comigo, quiser encaminhar alguém ou quiser fazer consulta no ambulatório, as consultas lá são gratuitas, tá? As pessoas sempre me perguntam, é um ambulatório escola, não vai ter aluno, mas elas são gratuitas, e o acompanhamento também. E aqui é o meu e-mail, caso vocês precisem de alguma coisa, pedir instrumento, quiser pedir pelo Insta ou quiser pedir pelo e-mail, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e espero que tenhamos a oportunidade